versículo 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão do Senhor, a gente está falando. Aleluia. Deus, o irmão notário bem o mistério, o Senhor não está falando só agora, nesse momento. Jesus. Eu vim aqui o púlpito para pregar na mão do Senhor, a gente está falando através do Senhor dele, através do louvor, que vem aqui na frente. Cada irmão que vem aqui na frente, eu recebi um pouquinho, tem falado Glória a Deus. Olha a Deus. A gente está falando há muito tempo já, Senhor. Jesus. Se irmão se ligar no mistério, tá ligado, já está recebendo. Glória a Deus. Cada pessoa que vem aqui à frente, o Senhor entregou um recado. Falou de uma maneira tal qual Deus queria falar, usar cada um, porque Deus usa cada um como Ele quer. É verdade. Maneira. Deus tem diferentes dons para cada um. Glória, 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 glória. Então que nós possamos receber. O Senhor Jesus ele está aqui neste lugar, falando aos nossos corações. Irmão, Gênesis 12, do versículo 3 nos diz assim. Gênesis 12. Irmãos encontraram? Amém. Tem alguém? Tem algumas pessoas ainda procurando. Gênesis 12. Aleluia. Gênesis 12, do 1 ao 3. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja encontrou e diz amém. Amém. Agora, bastante pessoas já encontrou aí. Tá? Agora, aqui já encontrou. Nos fala sobre a chamada de Abraão, né, irmão? Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Glória a igreja, glorificando ao Senhor de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, temos lido 3 versículos nesta noite, apenas 3 versículos, que nos fala sobre a chamada de Abraão, louvado seja Deus. Né? Quando eu leio algo referente à chamada de Abraão, né? Sabemos bem alguma coisa que a palavra nos diz a respeito da vida de Abraão. Sabemos que Abraão nasceu ali, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, né? Essa cidade de Ur pertencia à terra de Babilônia. E Abraão nasceu ali naquela cidade. Sabemos que o pai de Abraão era Terá, né? Era o pai de Abraão. E Abraão vivia ali naquela cidade de Babilônia. Mas Deus tinha algo melhor para a vida de Abraão. Porque a Babilônia não era propriamente dita assim, podemos dizer, uma cidade, um povo que servia ao Senhor, né? E muitas vezes quando nós temos feito uma analogia de pecado nos nossos dias, nós comparamos o pecado à Babilônia, né? E Abraão nasceu ali nessa terra de Ur dos Caldeus, que pertencia à terra de Babilônia. E nós vemos um dia Deus chegando para Abraão e fazendo uma chamada para Abraão. E Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Sai dessa terra porque você é uma boa pessoa. Você não foi feito para estar habitando em Babilônia, em Ur dos Caldeus, em Babilônia. Sai daí deste lugar, porque eu tenho algo grandioso, algo de melhor para ti, Abraão. E Abraão ouviu a voz do Senhor. Nós vemos que é maravilhoso, porque Abraão ouviu diretamente, Deus falou diretamente com Abraão. E Abraão ouviu a voz do Senhor. Nós vemos que Abraão, né, saiu daquela terra, né, de Ur dos Caldeus. E Abraão, ele partiu sem destino, porque Deus não havia, você vai para uma terra tal, você vai para... Leandro falou propriamente nos nossos dias assim, você vai para São Paulo, você vai para Bahia, você vai para Belo Horizonte. Não, sai, eu vou te enviar para uma terra, eu vou te enviar para um lugar. Simplesmente sai. O primeiro passo necessário na sua vida, é necessário que você saia. E Abraão, pela fé, ele tomou aquele primeiro passo, né? Saiu daquela terra de Ur dos Caldeus, né? E nós que lemos a Bíblia Sagrada, constantemente estamos estudando, lendo, sabemos a respeito da história de Abraão. O que foi a caminhada de Abraão? Abraão saiu daquela terra, começou a caminhar, né? Sabemos também da história do falecimento do irmão de Abraão, e Abraão ali assumiu a responsabilidade de Ló, porque naquele tempo era assim, irmão, você tinha seu irmão tinha lá a família dele, e se seu irmão falecesse, você era responsável pela mulher do seu irmão, você era responsável pelos filhos do seu irmão, é como se você fosse pai. Entendeu? Então Ló era sobrinho de Abraão, o irmão de Abraão faleceu, Abraão assumiu a responsabilidade sobre Ló. Abraão pegou ali toda a sua parentela e saiu daquela terra e começou a caminhar, a cumprir o ídolo do Senhor Jesus.
né? E Abraão começou a caminhar por aquela terra. E o Senhor falou para Abraão que faria de Abraão uma grande nação, e abençoaria os que abençoarem a Abraão, e amaldiçoaria os que o amaldiçoarem também. Então nós vemos o como é maravilhoso quando nós saímos, né? Quando nós caminhamos, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Aleluia, estamos debaixo da graça de Deus, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Um dia aqui neste lugar, o Senhor revelou para a minha vida ali aquele trabalho. A irmã estava aqui pregando, né? E a irmã teve aquela revelação, eu estava todo fardado, eu não entendi aquele mistério no momento, mas a irmã falou, ora, que se for do Senhor vai se cumprir. E se cumpriu na minha vida, eu estou há 18 anos naquele lugar, porque a palavra de Deus tem se feito verdade na minha vida. A palavra de Deus é verdadeira. Ela diz que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E muitos, no decorrer desses 18 anos, muitos têm se levantado, têm tentado me derrubar, têm tentado me tirar, mas a palavra do Senhor, ela tem prevalecido na minha vida. Eu glória a Deus de que esta palavra, ela é verdadeira. Aleluia. E Deus, quando chamou Abraão e fez promessas a Abraão, nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele chamou Abraão, fez promessas a Abraão e Abraão creu. E é importante quando Deus fala conosco, Ele fala as nossas vidas e nós cremos naquilo que o Senhor Jesus nos fala. Foi dito nesta noite aqui, nessa oportunidade, para nós estarmos firmes no Senhor, não vacilarmos, não deixarmos a nossa fé desfalecer, não deixarmos a incredulidade entrar nas nossas vidas, porque o inimigo realmente tem oferecido muitas coisas, muitos manjares para nós. E foi dito nessa noite para nós estarmos firmes, prevalecemos firmes na fé, porque a fé, nos diz a palavra de Deus em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas nós sabemos que elas existem. Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, aquilo que Deus tem prometido na sua vida, permaneça na posição, irmãos. Permaneça no centro da vontade de Deus, que um dia há de se cumprir na sua vida. Se o Senhor chamou e te prometeu, assim como prometeu a Abraão, há de se cumprir na minha vida, há de se cumprir na sua vida. E eu creio que todos nós aqui nesta noite temos promessas da parte de Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus chamou Abraão, e Abraão começou a caminhar por aquela terra, né? E quando Deus chama Abraão também, nós vemos que no decorrer da jornada de Abraão, foi necessário Abraão fazer certas escolhas em suas vidas. Porque nós vemos que num determinado período da caminhada de Abraão, Abraão caminhava juntamente com Ló. A primeira separação que foi necessário haver na vida de Abraão foi ele se separar do povo, da sua terra natal, aquele povo, aquela terra de Babilônia, a qual ele havia nascido ali, em Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sai dessa terra, essa terra não serve para você. Abraão saiu daquela terra e começou a caminhar pelo deserto. Olha, Deus falou para Abraão, caminha por essa terra, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te darei. E Abraão começou a caminhar por aquela terra, caminhar, Abraão e Ló caminhando junto, e nós vemos que num determinado decorrer desta caminhada, os pastores de Abraão e Ló começaram a ter problema, como nos narra a palavra de Deus. Porque Abraão, irmãos, Deus chamou Abraão e Abraão começou a caminhar. E conforme Abraão ia caminhando, Deus ia enriquecendo Abraão. Abraão começou a ter muitos camelos, muitas propriedades, muitas posses. Abraão estava como que enriquecendo. Deus estava enriquecendo, abençoando Abraão a cada dia. E é assim com a vida do servo de Deus. O servo de Deus que caminha sempre na presença do Senhor. A palavra do Senhor Jesus nos diz que são derramadas sobre as nossas vidas todas as sortes de bênção. Aleluia. Aleluia. Eu estava sentado ali naquela cadeira quando o irmão veio aqui, teve a oportunidade, não sei se foi o irmão ou outro irmão, ele falou sobre os frutos da nossa vida, né? Foi o irmão que falou sobre que nós estamos na dispensação da graça e falou sobre os frutos de Deus na nossa vida, como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso testemunho. E eu quero dizer para os irmãos, se há uma maneira de nós conhecermos o servo de Deus, se ele é verdadeiramente um servo de Deus, se ele é ungido, se ele é abençoado de Deus, é pelos frutos. Porque a palavra de Deus nos diz, pelos frutos os conhecereis. Porque nós vemos em dias em que muitas igrejas estão inchadas, igrejas estão cheias, grandes templos, palácios suntuosos, mas será que essas pessoas realmente estão produzindo os frutos do Espírito Santo? Frutos de Deus, aleluia, glória a Deus. Então a palavra nos diz que Deus nos diz que pelos frutos os conhecerei, porque aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, verdadeiramente são abençoados, produz bons frutos, aleluia, frutos do Espírito. Louvado seja Deus. E assim aconteceu
acontecia com a vida de Abraão? Abraão ia enriquecendo em graça e no espírito, conhecimento de Deus e na fé a cada dia, né? Porque nos diz a palavra também que Abraão é intitulado como pai da fé. Por que pai da fé? Porque em Abraão iniciaram todas as principais religiões da face da terra: islamismo, judaísmo e cristianismo. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. E Abraão era abençoado a cada dia mais e mais pelo Senhor, caminhando por aquela terra. Até que chegou um ponto que os pastores de Abraão e os pastores de Ló não podiam estar juntos um com o outro, porque as suas herdades eram muito grandes, e começou a haver problemas entre os pastores. E Deus chamou Abraão. Deus constantemente estava chamando Abraão e falava com Abraão. E quando Deus chamou Abraão, assim eu me lembro lá de Adão também, lá no Egito, lá no jardim do Éden, no início, no Gênesis, na criação, que Deus também chamava Adão e constantemente conversava com Adão. Deus também era assim, também na vida de Abraão. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, é necessário que você se separe de Ló. Mais uma separação, irmão, na vida de Abraão. E Abraão chamou a Ló e começou a falar: olha, Ló, está havendo contenda entre os meus pastores, não é bom que haja contenda entre mim e ti. Você é como filho para mim, filho do meu irmão, e não é bom que haja contenda entre nós. Não é bom que haja contenda na vida do povo de Deus, do servo de Deus. Aleluia. É importante que na vida do servo de Deus as arestas sejam aparadas. Aleluia. Porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e às vezes tem tantas picuinhas dentro da casa de Deus. É verdade. E é bom que as arestas, irmão, sejam aparadas. Aleluia. Porque Satanás, ele trabalha assim. Satanás começa trabalhando nas coisas mínimas, coisas pequenininhas. Mas não, essa coisa minha, isso não tem nada a ver. Não, irmão, não, tem que chamar, tem que ser chamado e conversar. Olha, irmão, perdoa por isso, aquilo. As arestazinhas têm que ser aparadas dentro da casa de Deus, para que daqui a pouco não vá crescendo, e daqui a pouco o inimigo conseguiu plantar algo no coração do servo de Deus. E foi isso que Deus fez na vida de Abraão. Abraão chamou Ló e conversou: olha, se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. A terra está diante de nós, toda a terra. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, né? E neste ponto, nessa chamada de Abraão, nós vemos algo referente à visão, né? Quando eu leio a respeito dessa separação, né? Dessa escolha de Abraão e Ló em escolher a terra, eu vejo algo referente à visão. A nossa visão é uma coisa muito importante. Porque Ló, ele olhou as campinas e viu toda a campina verde, ele viu que aquela campina era boa para o seu gado. Então Ló, ele fez uma escolha, mas não uma escolha alicerçada na presença de Deus. Ele fez uma escolha segundo aquilo que seus olhos viam, né? E Abraão sabia, irmãos, Abraão tinha uma fé tremenda em Deus. Abraão tinha uma fé grande em Deus, a ponto de Abraão pegar o seu filho Isaque e levar para imolar, para o sacrifício. Abraão falou ali para os seus pastores: olha, eu vou ali com o moço, vamos ali fazer o sacrifício do Senhor, e depois eu e o moço voltaremos. Ele falou que ele iria voltar com Isaque, porque ele tinha certeza de que Deus, de que o sacrifício de Isaque não seria uma coisa que iria se concretizar, ou se ele realizar o sacrifício, mas ele saberia também que Deus